de investimento, como é que, dentro daquele quadrante do monitoramento, como é que a fiscalização tem trabalhado a questão do conceito do monitoramento na relação de vocês com o terceirizado, né? A rigor, a legislação atribui ao regime duas formas de gestão: a gestão própria e a gestão externa, terceirizada. No primeiro caso, evidentemente, tudo que se falou em responsabilidade é das pessoas, passa pelas pessoas que tomaram essa decisão, membros do comitê e assim por diante. Já essa responsabilidade aqui pode passar uma ideia de que a responsabilidade não os integrantes do regime da entidade não têm maior responsabilidade na alocação do que se faz de investimentos dentro do fundo. Eu coloquei o dinheiro naquele fundo, apliquei, recebi as cotas, estou lá no meu demonstrativo de investimento com as cotas, e o que se faz com o dinheiro lá dentro, com o nosso dinheiro lá dentro do fundo, é um problema do gestor. Isso não é mais problema nosso. Isso evoluiu. Vou trazer aqui o conceito do que se fala na previdência complementar, mas já escrevi um artigo sobre isso, já falamos sobre isso. Dada a similaridade de atuação, o dever fiduciário que existe sobre os dirigentes do regime próprio acaba sendo muito parecido com o que tem o dirigente de uma entidade de previdência complementar. Daí é que essa responsabilidade tem um certo alcance. Não na alocação de ter escolhido esse ou aquele ativo, mas nós vamos ver em cima do monitoramento que se faz em cima desse terceirizado. Afinal de contas, ele está gerindo um recurso do regime próprio, né? Novamente, o guia Previc vai dizer: a responsabilidade pela gestão dos recursos é dos profissionais da entidade. A contratação de serviços especializados não exime conselheiros e dirigentes das responsabilidades a ele atribuída na legislação. Daí veio o jurídico da Previc, antiga Secretaria de Previdência Complementar, e emitiu essa nota técnica, onde ele diz o seguinte: resta evidente que o dirigente da entidade que terceirizou a aplicação dos recursos não pode ser responsabilizado por aplicar em desacordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, já que quem aplica, no caso, não é ele. Porém, isso não significa dizer que os dirigentes da entidade não possam ser punidos em virtude de práticas irregulares que venham a ser perpetradas por administradores de fundos de investimento. Ocorre que essa responsabilização, na hipótese, não se dará pelo 64, mas sim pelo 79. Aqui é o decreto específico da punição deles. E aí nós vamos ver. Deverá ser verificado em caso a caso concreto se o dirigente da entidade atuou com diligência, aí que vem, no acompanhamento da gestão do fundo, e se adotou medidas para evitar a prática de irregularidades pelo administrador do fundo, especialmente através de inserção de cláusulas restritivas no contrato celebrado, bem como se tomou as providências pertinentes quando a prática vedada chegou ao seu conhecimento. O que ela quer dizer? Vocês não são responsáveis, Previdência, Previc falando para os fundos de pensão, vocês não são responsáveis pelo desvio ocorrido lá. Mas, se eu chegar na entidade, na fiscalização, e apontar um desvio que aconteceu 2, 3 meses atrás, e surpreender vocês com esse apontamento, vai ficar evidente que vocês não monitoravam nada dentro do que acontecia dentro do seu fundo de investimento. Daí ele vem a Previc e autua os fundos de pensão por não monitorar efetivamente aquela gestão, não está à frente do que acontece efetivamente com o dinheiro aplicado ali dentro daquele fundo.
Então, isso é um paralelo, que o regime administrativo lá na Previdência Complementar ele é muito mais forte, porque não tem essa divergência da interpretação. Então, só que isso daqui é público, né? O que acontece lá é público, e vem caminhando nessa direção, para o Ministério Público aplicar o mesmo conceito para os RPPS não é difícil. Eu não conheço ainda nenhuma tese nesse sentido. Todas as vezes que eu vi uma ação de improbidade do Ministério Público foi pelo investimento direto, aplicou errado aqui, não aplicou com cuidado nesse ou naquele fundo. Não vi essa tese ainda, mas isso aqui é público. Isso aqui é uma tese que foi para um guia Previc, esse parecer é público, os autos de infração lá são públicos, e é uma tese de responsabilização civil, em que chama a atenção de vocês para um efetivo monitoramento. Daí, porque é importante analisar os regulamentos dos fundos de investimentos a cada momento em que o mercado vem e oferta para você, bate na porta lá e oferta a oportunidade de investimento. Deixa eu ver esse regulamento. Precisamos inserir ali cláusulas que protejam um pouco mais o regime. O regime não é um investidor comum, privado, que está aí no mercado e pode aplicar e sabe da confiança daquele gestor que está aplicando. O regime, se o regime fizer a sua lição de casa, conseguir emplacar dentro dos regulamentos de fundo algumas cláusulas de proteção no momento de aplicar, isso vai ficar evidenciado que a diligência no processo de investimento não vai dispensar o monitoramento, evidentemente, mas os regulamentos, em geral, quando são formatados, eles observam regras do mercado, instruções da Comissão de Valores Imobiliários, exclusivamente. Eles não são feitos, em geral, para um público específico como os regimes. Os fundos de pensão fazem isso, porque já estão fazendo, eles já sabem do guia, da orientação, do que a Previc vai baixar lá na fiscalização, vai querer olhar para o seu regulamento e vai querer ver os dispositivos do compromisso daquele administrador e gestor daquele fundo de seguir uma regulamentação específica daquele tipo, daquele específico investidor, fundo de pensão. Então, se administrador e gestor, saiba que existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que me obriga a observar, e indiretamente, via fundo, eu também tenho que observar. Eu não estou à frente desse investimento, é você. Então vamos criar aqui um compromisso, na verdade é um contrato. Você aplica no fundo, você está fazendo um contrato com ele. Vamos colocar no regulamento essa previsão de seguir a resolução que eu sou obrigado a seguir na carteira própria. E mais, em alguns casos, a Previc vai identificar situações em que seria recomendável, inclusive, penalidades. Penalidades a partir de um contrato específico, não só um regulamento. Você aplica 5, 6, 10 milhões no fundo e o único contrato que você tem com aquele gestor é um regulamento. A Previc já está num estágio aqui pedindo um contrato adicional nessa configuração, nesse contrato, com cláusula, com penalidade por desvios. O entendimento lá é que um regulamento já não é tão suficiente para garantir uma efetiva alocação desse recurso. Um desvio de conduta daquele administrador não tem uma penalidade, não tem uma multa no regulamento. Pode pegar. Vai pegar os regulamentos de qualquer fundo, FDIC, Fundo Imobiliário, FIP, Fundo de Renda Fixa e Variável e Fundo de Ações, não tem penalidade. Em geral, não tem. Se a gente atrasar o nosso condomínio da nossa casa,
a gente paga lá uma multa. Nós estamos falando de um valor pequeno. Mas se o administrador e gestor desviar a aplicação de 5, 6, 7 milhões, ele não tem nada de multa, né? Em paralelo, uma vez a Previc fez isso e eu guardei. E, realmente, em alguns casos a gente consegue contratar o que eles estão chamando de política padrão de consequências, que é um monitoramento, uma contratação entre ações e consequências. Tá? Se acontecer isso, qual é a penalidade que vem em seguida. Tá? Daí, nessa relação com a terceirização, é importante a revisão dos regulamentos, ter muito claro que você está trabalhando no conceito de fundo PI, de equiparação, em alguns casos só o tratamento do fundo cota, onde você tem uma certa mitigação do reflexo dessa legislação para dentro do fundo de investimento. É importante fazer com que esses regulamentos reproduzam mesmo os dispositivos da resolução para dentro do regulamento mesmo. Isso está ficando cada vez mais comum. Veio da Previdência Complementar, mas hoje no regime próprio você já enxerga em vários regulamentos os dispositivos da 3922 dentro dos regulamentos. Muitos deles não têm a vedação para investimento exterior, isso veio a partir de uma nota técnica. Existe uma regra própria para a taxa de performance, que não está nem na resolução, nem na nota técnica, está numa portaria, está no Q19. É importante reproduzir essa regra de taxa de performance para dentro do regulamento também. E aqui eu pensei em algumas cláusulas para mitigação de responsabilidade, que é uma coisa que a gente costuma fazer sempre quando a gente está fazendo revisão de regulamento. Então, fundos em que a entidade vai participar de comitê de investimento, é importante colocar a possibilidade de ter a PJ e não as pessoas físicas, para não ter essa coisa da responsabilidade da pessoa física. Regras para evitar o desenquadramento também. Isso também está ficando cada vez mais comum, a entidade condicionar a sua subscrição até o limite da resolução. Cada vez mais está tendo uma melhor aceitação. Regras para o processo de investimento, também um detalhamento maior. Muitas vezes o regulamento apresenta lá a política, o que ele vai alocar, mas não se fala como é que vai ser esse processo de investimento. Um fundo de investimento, um regulamento mais detalhado, mais cuidadoso, em que vocês vão ter a chance de mostrar o quanto de cuidado foi feito ao fazer aquela alocação naquele fundo, é um detalhamento maior de como se dá essa tomada de decisão, né? Isso também vem acontecendo por força da CVM, que soltou um ofício em que ela fez um checklist. Você vai investir, isso para investimento privado, crédito privado basicamente, não bolsa de valores nem títulos públicos. Para investir em privado tem um componente jurídico mais pesado, mas ela fez um checklist. Hoje também, quando a gente faz a revisão de regulamentos, reproduzimos tudo isso daqui para dentro do regulamento. Quer dizer, vai mostrar que vocês participaram do processo de formação daquele produto, contribuindo com ações para mitigação daquele risco. Enfim, o recado que eu queria dar era esse. Hoje nós estamos aí nesse ambiente cada vez mais complexo, com regras vindo de todo lado, de todos os agentes, né? CVM, CMM, a regulação do Ministério, a jurisprudência administrativa da CVM, do Conselhinho, do próprio CNPC. Isso é muito importante conhecer. É importante que se faça, então, toda essa diligência ao terceirizar, validação das características do produto, das práticas do gestor. O Ministério vai falar sobre regras de cadastramento,
essas regras vêm sendo editadas e que a gente vem observando exigências cada vez mais de um processo de seleção mais aprofundado, né? Quando possível, a revisão desses documentos, todos os instrumentos, especialmente o regulamento, para poder mostrar que vocês foram diligentes e contribuíram com aquela trava em cima da atuação do gestor. A análise do rate da operação é muito importante, não basta, como eu falei, só juntar a súmula do rate, e é necessário vocês discutir a súmula de rate a partir das premissas que levaram aquelas notas e mesmo das premissas que tiraram notas, porque aqui tem um componente de risco, tudo que uma quantidade de riscos importantes que levaram aquela nota de rate no final, que está sendo ofertado aqui é um FDIC com uma classificação A-, mas vamos ver como é que chegou nessa nota A-, o que foi preponderante, o que tirou de nota, que cotejar essas premissas, muitas vezes ponderar, esse peso aqui nós vamos dar um pouco maior que isso aqui, porque nem sempre é obrigado a concordar com aquela súmula. Enfim, ter procedimentos de verificação e aderência regulatórias do ativo na sua compra e no acompanhamento. O recado é esse. Eu acho que a legislação tem avançado e empurrado para vocês uma responsabilidade maior. Então, o recado é: vamos sim melhorar a governança no nosso processo de investimento. O investimento pode ir bem, pode ir mal, a fiscalização até entende, são fatores de risco de mercado que pode levar ao investimento que não performou, mas se vocês forem diligentes no seu processo de investimento, tomou decisão muito bem fundamentada e apoiada em parecer externo, é isso que vai garantir uma percepção da diligência de vocês até para uma prevenção de responsabilidade da pessoa física mesmo. Tá bom? Obrigado pela atenção.